Imagine apagar completamente a dívida espiritual de uma vida inteira, sem atalhos, sem truques, apenas mergulhando na misericórdia infinita de Deus. Existe um caminho pouco conhecido por muitos católicos, mas capaz de transformar radicalmente sua alma e sua eternidade. Você já ouviu falar em indulgência plenária? Prepare-se para descobrir um dos maiores tesouros espirituais da Igreja. A indulgência plenária é um dos tesouros espirituais mais sublimes da Igreja Católica, sendo expressão concreta da misericórdia divina e da comunhão dos santos. Seu significado, contudo, muitas vezes é mal compreendido, inclusive entre os próprios fiéis. Em essência, uma indulgência plenária é a remissão total da pena temporal, devida pelos pecados, já perdoados sacramentalmente. Isso significa que, embora o pecado tenha sido perdoado no sacramento da reconciliação, as consequências temporais ainda podem subsistir. A indulgência vem ao encontro dessa necessidade, purificando a alma da pena residual e fortalecendo o fiel em seu caminho de santidade. A doutrina das indulgências está profundamente enraizada na tradição da Igreja e foi reafirmada pelo Concílio de Trento, em resposta às distorções que ocorreram no período da Reforma. A Igreja, por autoridade dada por Jesus Cristo, administra os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, aplicando-os aos fiéis que, em espírito de penitência e fé, cumprem determinadas condições. Essas condições geralmente incluem a confissão sacramental recente, a comunhão eucarística, a oração nas intenções do Santo Padre e a exclusão de todo afeto ao pecado, mesmo venial. Esse último ponto, muitas vezes negligenciado, é essencial. O coração do fiel deve estar inteiramente voltado a Deus, livre de todo apego ao mal. Dentre os atos que possibilitam a obtenção de uma indulgência plenária, encontram-se práticas como a leitura da Sagrada Escritura por pelo menos 30 minutos, a adoração ao Santíssimo Sacramento por igual período, a participação no exercício da via sacra, a recitação do rosário em grupo ou em família, entre outros. De maneira especial, a indulgência pode ser obtida no contexto de dias específicos, como o Dia de Finados, ao visitar um cemitério e rezar pelos defuntos, ou no Jubileu das Misericórdias, quando proclamado pela Santa Sé. É importante frisar que a indulgência não substitui a confissão, nem anula a necessidade de conversão interior. Ela é, antes, um auxílio espiritual oferecido pela Mãe Igreja, que acompanha seus filhos na peregrinação terrestre, conduzindo-os à santidade. A prática da indulgência plenária nos lembra que nossa vida espiritual não é vivida de modo isolado, mas em comunhão com os santos e com toda a Igreja. Cada ato de amor, cada passo de fé, repercute em todo o corpo místico de Cristo. Por isso, ao buscar uma indulgência plenária, o fiel não apenas busca o próprio bem, mas também se une ao grande movimento de reconciliação que Deus realiza no mundo. O perdão e a graça não são dons apenas pessoais, mas realidades que transformam a Igreja e, por meio dela, toda a sociedade. É nesse espírito de unidade, esperança e renovação que a indulgência plenária adquire seu pleno significado. Perguntar ao ChatGPT. A vivência da indulgência plenária é, portanto, um caminho de renovação interior e exterior. Ela exige do fiel uma atitude consciente, livre e amorosa diante da misericórdia de Deus. Trata-se de um ato que nasce da fé viva, que compreende o peso do pecado e a grandeza do amor divino que o perdoa. Quando um fiel busca essa indulgência, ele dá um passo decisivo em direção à liberdade espiritual, permitindo que a graça de Cristo penetre mais profundamente em sua vida. Este tesouro espiritual não está reservado a momentos extraordinários. A Igreja convida os fiéis a buscarem a indulgência com frequência, inclusive aplicando-a em sufrágio pelas almas do purgatório. Essa prática expressa a caridade sobrenatural do cristão, que intercede por seus irmãos defuntos, oferecendo por eles a abundância da graça de Deus. Assim, a indulgência plenária ultrapassa a esfera pessoal e se transforma em gesto de amor e solidariedade com os membros da Igreja que ainda se purificam para entrar na glória eterna. A disciplina da Igreja, ao estabelecer as condições para a obtenção da indulgência, não visa criar obstáculos, mas formar os corações dos fiéis para uma verdadeira conversão. A confissão sacramental purifica a alma e a reconcilia com Deus e com a comunidade. A comunhão eucarística fortalece a união com Cristo.
A oração pelas intenções do Santo Padre une o fiel à missão universal da Igreja, e a ausência de apego ao pecado expressa o desejo sincero de viver na graça e na fidelidade à vontade divina. Cada uma dessas exigências possui um profundo valor formativo. Elas educam o coração do fiel para que este não veja a indulgência como um mecanismo mágico ou automático, mas como um convite à santidade e à maturidade cristã. A indulgência plenária, longe de ser um privilégio reservado a poucos, é uma possibilidade real e acessível a todos os que se abrem ao mistério da reconciliação e da graça. Em tempos de crise espiritual, de superficialidade e indiferença religiosa, a prática das indulgências pode ser um poderoso instrumento de renovação da fé. Ao recorrer a esse dom da Igreja, o fiel se recorda de que está inserido em uma história de salvação que o ultrapassa, de que é chamado à comunhão com Deus e com os irmãos, e de que sua vida possui um valor eterno. A indulgência plenária nos recorda que cada gesto de fé, cada arrependimento sincero, cada sacramento recebido com devoção, contribui para a construção do reino de Deus. Ao fim, compreender e buscar a indulgência plenária é reconhecer o amor sem limites de um Deus que não cessa de oferecer caminhos para a conversão. É mergulhar mais profundamente no mistério da misericórdia divina, confiando na intercessão dos santos, na força do sacrifício de Cristo e na maternidade espiritual da Igreja. É dizer com a vida: Senhor, quero voltar ao teu coração e viver em plena reconciliação contigo. Que todos os fiéis iluminados por essa verdade possam experimentar a alegria da indulgência e caminhar com esperança rumo à santidade.